A vinda do Filho do Homem por sobre as nuvens. Por que Jesus disse isso? É um questionamento que sempre aparece no comentário. Mas como que vocês anunciam que sobre a escatologia consumada, como vocês anunciam que Jesus já voltou, se ninguém viu ele voltando? Porque afinal de contas está escrito que ele viria por sobre as nuvens com os seus anjos e faria a ceifa, faria a colheita. Mas é o que sempre falamos. A literatura, os escritos que eles tinham naqueles dias, eram os escritos que iriam se cumprir, que deveriam se cumprir. E quais eram esses escritos principais? As profecias dos profetas Jeremias, profeta Isaías, profeta Daniel, profeta Amós, Lamentações, Malaquias. Então eram toda a escritura inspirada por Deus, mas as escrituras principais para eles eram as profecias que anunciavam a vinda do Filho de Deus, que anunciavam sobre o que seria pendurado, anunciado sobre o juízo de Deus, anunciado sobre o dia do Senhor. Então os principais escritos naqueles dias eram os livros proféticos, eram os principais. Naqueles dias eles não tinham epístolas paulinas escritas, naqueles dias eles não tinham os livros históricos escritos. Os escritos deles eram as profecias, a Torá, o Pentateuco. Então eu quero ler alguns versículos onde aparece que Jesus falou sobre a vinda do Filho do Homem por sobre as nuvens. E vamos respeitar a época, vamos respeitar o tempo, vamos respeitar para quem foi escrito isso. E eu acredito que no final desse vídeo já vai ter um melhor esclarecimento a respeito da vinda dele, da volta dele. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. A vinda do Filho do Homem por sobre as nuvens. Por que Jesus disse isso? Então eu já te convido de imediatamente ler livro histórico de Mateus. Livro histórico de Mateus, capítulo 24, versículo 29 e 30. O capítulo 24 de Mateus, o capítulo 13 de Marcos e o capítulo 21 de Lucas são 3 capítulos escatológicos. Depois você leia e reflita, procure entendimento nas entrelinhas, que Jesus deixou claro nesses 3 escritos, nesses 3 capítulos, sobre a volta dele, quando se daria. Então assim disse Yeshua aos seus discípulos do Monte das Oliveiras, em Mateus capítulo 24, versículo 29 e 30. E logo depois da aflição, daqueles dias, toda vez que você lê na Bíblia, aqueles dias, naqueles dias, depois daqueles dias, aqueles dias significou o dia do Senhor, significou o juízo de Deus, significou a vingança de Deus contra os israelitas. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do firmamento, e as potências do céu serão abaladas. 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Você veja bem, aqui nas entrelinhas já tem um entendimento. Ele falou que todas as tribos viriam. Eu te pergunto, Jesus vai voltar, não é assim que eles falam? Onde estão as 12 tribos de Israel nos dias de hoje? Não tem, né? Não tem, porque a volta dele seria enquanto tivesse as 12 tribos de Israel. Porque afinal de contas ele disse aos 12 discípulos que eles teriam o privilégio para sentarem, no modo espiritual, em cadeiras para julgar as 12 tribos de Israel. Então nas entrelinhas aqui, a gente já vê um sinal claro de quando seria a vinda dele. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra, 12 tribos de Israel, se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Em Marcos, capítulo 13, versículo 24 a 26. Ora, naqueles dias, depois daquela aflição, o sol se escurecerá e a lua não dará sua luz.
Estou utilizando o texto da Almeida Corrigida Fiel. 25. E as estrelas cairão do céu, e as forças que estão no céu serão abaladas. 26. E então verão vir o Filho do Homem nas nuvens, com grande poder e glória. 21. Lucas capítulo 21, versículo 25 ao 28. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústia das nações, em perplexidade, bramando o mar e as ondas. Versículo 26. Os homens desmaiando de terror, na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. 27. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem, com poder e grande glória. E o 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Aonde é? Você viu aqui, que os lugares aqui, Mateus, Marcos e Lucas ele falando que viria por sobre as nuvens, com poder e grande glória, correto? Correto. Mas Jesus veio para cumprir o quê? Não foi as profecias? As profecias não foi falado a respeito dele? Porque assim está, eu vou até pular, eu vou pular para depois eu voltar onde eu quero. Porque assim foi dito em Lucas capítulo 24, versículo 44. Veja, Lucas capítulo 24, versículo 44. E disse-lhes, são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então os escritos, as profecias foram para ele. Ele veio para cumprir as profecias. E nas profecias estava escrito que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens. Como assim? Claro, eu estou adiantando para que o vídeo venha ficar curto. Em Daniel, capítulo 7, versículo 13, veja a profecia de Daniel. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Você está entendendo? Por isso que Jesus falou que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, porque assim estava escrito na profecia. Na profecia que nós estamos lendo. De quem aqui? De Daniel. Você acredita nas profecias de Daniel? Você acredita que Daniel foi um grande profeta usado por Deus, pelo Senhor, pelo Criador? Então, ele disse, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. Isso daqui, quando se falava isso entre os judeus, entre os legalistas daqueles dias, significava juízo de Deus contra eles. Quando se falava que o Filho do Homem iria vir para julgar, eles sabiam que era contra eles o juízo. A sentença era contra eles. Por isso que Jesus usou desse palavreado, por isso que Jesus falou que ele viria por sobre as nuvens. Então, aí continuando aqui, e falou assim, ó, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Preste atenção, aonde aconteceu isso? Em Mateus capítulo 26, Jesus iria se apresentar ao sumo sacerdote como escrito na profecia de Daniel. Veja, Mateus 26, versículos 64 e 65. Disse-lhe Jesus, tu o disseste, digo-vos, porém, que vai demorar 2000 anos. Digo-vos, porém, que vai demorar 3000 anos. Não, Jesus disse assim, ó, tu o disseste. Ele falando com quem? Ele estava sendo entrevistado por quem? Pelo sumo sacerdote. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens do céu. Então veja de onde ele tirou. Ele tirou de Daniel 7, versículo 13, do finalzinho aqui, ó. Eu estava olhando nas minhas visões da noite e eis que vinha nas nuvens do céu um como filho do homem. E dirigiu-se, tá vendo aqui? Dirigiu-se ao ancião de dias. Ancião é uma pessoa já de idade. E o fizeram chegar até ele. Aí Jesus usou esse mesmo escrito da profecia de Daniel para dizer ao sumo sacerdote. Disse-lhe Jesus, ó, veja o versículo antes, ó.
aqui. Quem fez a pergunta para ele, ó. No 62. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe, não respondes coisa alguma ao que estes depõem contra ti? 63. Jesus, porém, guardava silêncio, e respondendo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, filho de Deus. Aí Jesus respondeu, tu o disseste. Digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem assentado à direita do poder e vindo sobre as nuvens. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou. Para que precisamos ainda de testemunhas? Eis que bem ouviste, agora sua blasfêmia. Então você concorda que isso daqui Jesus disse por causa da profecia de Daniel? Que Daniel falou? Daniel falou que o Filho do Homem viria por sobre as nuvens, e Daniel falou que ele iria se apresentar a um ancião de dias. E ele falou aqui para o sumo sacerdote, para se cumprir a profecia. Então você, sumo sacerdote, em breve, agora se Caifás viu ou não viu, ninguém sabe, mas eu acredito que esse sumo sacerdote, porque ele falou isso no ano 33. Quantos anos teria esse sumo sacerdote no ano 70? No ano 33, será que ele tinha o quê? 70 anos? Com mais 37, daria 107 anos? Naqueles dias não se fumava, não usava droga, talvez não foi esse sumo sacerdote, então, talvez não estivesse vivo quando ele voltasse. Mas a história não fala isso. Mas ele disse, ele usou, tu o disseste, digo-vos, porém, que vereis em breve o Filho do Homem. Então veja, Jesus, ele se utilizou do quê? Dos escritos proféticos, das profecias. Por isso que ninguém nunca vai poder mostrar, nem Flávio José, porque Flávio José, no livro dele, ele fala que foi assim. Quando Jerusalém foi destruída no ano 70, diz que houve relâmpagos, trovões, granizo, pedras enormes caindo, diz que foi terremoto, coisa que nunca aconteceu. E diz que antes de acontecer isso, ficou um sinal no alto, Flávio José fala isso, durante um ano. Foi o sinal. Então, quando veio o julgamento, quando voltou, tanto que um vídeo que eu assisti a esse respeito, a pessoa conta quase com perfeição, só que ele não assume a vinda dele. Mas da mesma forma que está escrito que Jesus disse como seria a grande tribulação, o cerco a Jerusalém, aí você vai para Apocalipse, fala dos terremotos, dos sinais no Oriente, no Ocidente, e relâmpagos e trovões, diz que aconteceu a mesma coisa nos anos 70. Então assim foi a volta, foi uma volta espiritual. O julgamento, o juízo de Deus contra eles foi um juízo espiritual. Por isso que a religião, ela não consegue entender, ela não aceita que Jesus já voltou. Porque para um religioso, para a teologia, eles têm que acreditar no quê? Não, alguém tem que ter uma prova escrita na arqueologia, na geologia, na filosofia, na mediunidade, no candomblé, no catolicismo, tem que ter uma prova que alguém viu ele voltando por sobre as nuvens. Mas não pode voltar por sobre as nuvens. É igual está lá em Atos, capítulo 1, acho que é versículo 17, que aqueles dois homens disseram para os discípulos, o que vocês estão procurando? Porque eles estavam olhando Jesus e Yeshua subindo ao céu, e nas nuvens aquele corpo dele se desintegrou, não existe mais, acabou, porque ele se tornou o Cristo espiritual, o Cristo ressuscitado, o Senhor que é o Espírito. Aí aqueles dois, está escrito lá em Atos, que dois homens vestidos de branco falaram, por que vocês estão procurando ele no céu, nas nuvens? Ele voltará exatamente como vocês viram subindo. Ele vai voltar. Mas não pode acontecer isso, porque senão é reencarnação. Então não adianta você esperar, Jesus vai voltar por sobre as nuvens, não pode acontecer. Por quê? Porque senão ele vai ter que arrumar um corpo para ele reencarnar naquele corpo e voltar. E isso daí não existe na Bíblia, não existe reencarnação. Porque quando morre, o pó volta à terra e o espírito volta a Deus, acabou, aquele espírito não volta mais. Mas da mesa branca lá no meu bairro, põe a mão na cabeça e fica falando. Isso é com espírito de engano. Você entendeu? Então, é o discernimento, é o entendimento racional das coisas. Por isso que você fala para um religioso que Jesus já voltou,
dificilmente ele acredita, porque ele quer prova, ele quer foto, ele quer documento assinado, que Jesus assinou, que já voltou. Ele tem que ter lá o documento do sumo sacerdote, lá que realmente ele estava no templo e ele voltou lá e carimbou a mão de Jesus lá, falou, não, voltou. Mas não vai ser nunca, você vai morrer caduco, você vai morrer velho, abastecendo os cofres desses templos, deixando eles cada vez mais ricos, mais poderosos. Você nunca vai ter uma prova, porque a prova é o discernimento da palavra que está escrita. E não é qualquer um que tem esse discernimento. Infelizmente, não é todo mundo que é assim. Mas você vê quem está na graça, reinando em perfeita vitória, não tem dúvida nenhuma, já entendeu direitinho. Por quê? Pelos dizeres dele, nós sabemos que ele já voltou. Não precisa prova. A prova é os escritos dele, é o que está escrito a respeito do que ele falou. Que quando seria? Seria naquela geração. Ele falou, não passará dessa geração. É isso e acabou. Apocalipse, aí lá em Apocalipse, veja o que falou lá, ó. Capítulo 1, versículo 7. Assim está escrito, João se utilizou da mesma profecia que Jesus falou, da mesma profecia de Daniel. Eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até mesmo que os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Olha aqui as tribos de novo. Então ele ia voltar numa época que ainda existiam as 12 tribos de Israel. E outra, aqui João falou, tanto que a coisa era tão breve, que ele falou aqui, que até aqueles que furaram ele do lado, iria ver ele voltando. Porque João estava na mesma sintonia da profecia. João não estava falando, olha, ele vai voltar em sinais, vai voltar de uma forma espiritual e ninguém vai enxergar ele. Não, ele tinha que usar conforme está a profecia de Daniel. Apocalipse, veja que coisa interessante isso aqui, ó. Olha, para que mais prova do que Apocalipse 14, versículo 14 em diante até o 20? O livro de Apocalipse é enigma. Todo mundo entende? Claro que não. Ah, mas por que você entende? Não sei, eu só sei que eu entendo. Da mesma forma que você está do outro lado aí, que você já assumiu a graça genuína do Cristo ressuscitado, você também entende. Ah, já um religioso não entende isso. Vamos ler Apocalipse, capítulo 14, do versículo 14 em diante. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem. Olha como foi a volta dele aqui. Aqui foi o dia do juízo, aqui foi quando aconteceu o juízo. Olha o João em espírito, como estava vendo a coisa. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice afiada, uma foice aguda. 15. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. Você está conseguindo entender? Você está entendendo a contextualização? Não foi para aquele dia? João não estava vendo isso? Claro que ele estava de uma forma espiritual, porque afinal de contas foi assim que ele foi arrebatado. Veja quando o dia do Senhor chegou, como aconteceu com ele. Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Veja o que ele diz. Eu fui arrebatado no Espírito no dia do Senhor. O dia do Senhor foi o dia do juízo. E ouvi de trás de mim uma grande voz como de trombeta. Então foi dessa forma que ele foi arrebatado. Então aqui ele começou. Jesus começou a falar com ele em Espírito durante todo o livro de Apocalipse. Aí, então, por isso que ele viu aqui em Apocalipse 14, versículo 14 em diante, e olhei e eis uma nuvem branca e assentado sobre a nuvem, um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice afiada. Ele estava vendo de uma forma espiritual. Versículo 15, e outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava sentado sobre a nuvem: lança tua foice e ceifa, a hora de ceifar-te é vinda, porque já a colheita da terra está madura. 16. E aquele que estava sentado sobre a nuvem meteu a foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo
que estava no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. 18. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo e clamou com grande voz ao que tinha foice aguda, dizendo: lança tua foice aguda e vidima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. 19. E o anjo lançou a sua foice à terra e vidimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no lagar da ira de Deus. Olha quando aconteceu a ira de Deus. 20. E o lagar foi pisado fora da cidade. O que Jesus falou? Que o tempo dos gentios, a destruição de Jerusalém, o cerco de Jerusalém, iria durar até se completasse o tempo dos gentios. Olha aqui. E o lagar foi pisado fora da cidade. Os gentios pisaram lá fora. E saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos, pelo espaço de 1.600 estádios. Você está entendendo como que é? Por que o livro de Apocalipse foi escrito? Por que João usou também as profecias? Como João viu o Filho do Homem vindo? Em forma espiritual. Assim foi o dia do Senhor. Olha que eu já tinha lido isso tantas vezes, mas agora exatamente veio certinho como João viu. Ele viu Jesus vindo por sobre as nuvens, o Filho do Homem vindo por sobre as nuvens, espiritualmente, porque ele foi arrebatado. Todo o livro de Apocalipse foi escrito de forma espiritual. Não foi João andando lá em Jerusalém, no templo, não foi ele indo nas 7 igrejas que os irmãos se reuniam lá entregando os pergaminhos escritos. Aqui, ó, tá aqui. Não, foi tudo espiritual. Olha que maravilha. Você está entendendo por que Jesus então falou isso? Falou sobre a vinda do Filho do Homem por sobre as nuvens. Por que Jesus disse isso? Usando as profecias. Por isso que não há prova, por isso que não há prova escrita, nem carimbada, nem selada, nem filmada, nem fotografada da volta dele, porque a volta dele foi uma forma espiritual e julgou. O livro de Apocalipse foi escrito para mostrar que o juízo já ocorreu, e o juízo ocorreu no ano 70. Amém? Então eu vou deixar essa mensagem com você. Espero ter sido útil de alguma forma. É uma mensagem complexa? É um pouco. Essa mensagem, se eu fosse fazer aqui, explicando tintim por tintim, ia dar mais de hora. Mas vamos, amanhã a gente grava outro vídeo, depois vai gravando outro vídeo, para que o entendimento também não fique muito bagunçado na mente. E se foi útil para você, joinha, compartilhe. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E até a próxima, se Deus assim permitir, com essas maravilhosas revelações que o Pai tem nos dado. Amém? Tchau, tchau.